Se tem uma pergunta que muita gente faz, mesmo depois de uns 3.000 filmes da Marvel e da DC, é aquela que sempre bate no nosso peito quando aparece a discussão em um fórum, bar ou até no almoço de família. Qual é o melhor filme de herói de todos os tempos? E eu entendo, é uma dúvida bem válida. Tem gente que fala Vingadores Ultimato, outros dizem que é Logan, tem quem diga que é Pantera Negra, mas quando eu paro para pensar, a resposta nunca vem fácil. Porque o que significa melhor nesse contexto? Melhores efeitos? Melhor história? Melhor vilão? Melhor choro no final? E apesar de nunca terem me feito esse questionamento, pelo menos não que eu me lembre, eu acho que se me perguntassem qual é o melhor filme de herói de todos os tempos, eu iria pensar em 2 filmes. Homem-Aranha 2, de 2004, dirigido pelo Sam Raimi, e Batman, O Cavaleiro das Trevas, de 2008, dirigido por Christopher Nolan. 2 filmes que estão em lados opostos do espectro, mas que têm algo em comum. Os dois entenderam o que significa ser herói. E eu não estou falando só da parte de lutar contra o vilão, mas sim no peso, nas responsabilidades, nas perdas. Não porque tem grandes efeitos ou porque ganharam um Oscar, mas porque são filmes que têm alma. E eu poderia aqui fazer um vídeo só sobre Homem-Aranha 2 e aquele equilíbrio perfeito entre drama e aventura, entre humor e coração. Ou então um vídeo apenas sobre o Cavaleiro das Trevas, que elevou o Batman a outro patamar. Tipo, ele passou de herói dos quadrinhos para símbolo da noite. Mas aí me bateu uma dúvida que é quase uma epifania. Por que escolher apenas um, se os dois dizem tanta coisa sobre o que é ser um herói e de formas completamente diferentes? Tipo, sabe quando você tem 2 sobremesas na sua frente e você quer as 2, mas o garçom insiste que você só pode escolher uma? É tipo isso. Então se ajeita aí, porque hoje a gente vai falar de Homem-Aranha 2 e O Cavaleiro das Trevas. Os 2 melhores filmes de super-herói já feitos. E eu posso provar. Vamos começar pelos protagonistas. Afinal, um filme de herói sem um herói que a gente se importa é só um filme com gente fantasiada correndo. O Peter Parker do Homem-Aranha 2 é talvez o herói mais humano do cinema. E não é só pelo traje colado ou pela habilidade de escalar paredes. É porque ele tem uma vida real, sabe? Ele se atrasa, esquece compromissos, perde entregas, é demitido, não consegue pagar o aluguel. Ele perde os poderes, mano. Ou seja, ele só quer entregar umas pizzas e passar na faculdade. Mas o universo meio que olhou pra ele e disse: boa sorte com isso, meu amigo. Ele só tá tentando viver. Mas viver, sendo o Homem-Aranha, é quase impossível. Por outro lado, o Bruce Wayne de O Cavaleiro das Trevas já é o oposto. Ele tem tudo: dinheiro, poder, tecnologia, menos paz. Ele escolheu ser o Batman. Mas o que antes era uma missão, virou um fardo. Ele não quer ir salvar o mundo e comemorar com uma cervejinha depois. Ele sabe que esse mundo não existe mais para ele. Enquanto Peter tenta conciliar as 2 coisas, ser Peter e ser Homem-Aranha, Bruce simplesmente deixa de lado a própria identidade. Peter quer viver como Peter. Bruce já se escondeu tanto atrás da máscara e já não sabe mais quem é. E é aí que a gente começa a perceber algo fundamental. Os 2 filmes falam sobre ser herói, mas partem de lugares completamente diferentes. Um tenta equilibrar a normalidade e o extraordinário, o outro se perde na escuridão do que o heroísmo exige. E mesmo assim, os 2 acertam em cheio. Agora vamos falar dos vilões. Porque, convenhamos, todo herói precisa de um bom vilão para fazer o papel dele brilhar. E os vilões desses 2 filmes são, sem exagero, 2 dos mais bem construídos da história do cinema de herói.
Em Homem-Aranha 2, o Dr. Octopus começa como um cara admirável, um cientista brilhante, com boas intenções, mas que em questão de segundos perde tudo, inclusive o controle sobre a própria mente. Ele não é mal por escolha, ele é jogado pro abismo, e mesmo no fim, ainda há humanidade nele. É a tragédia personificada, alguém que quer fazer o bem, mas que acaba destruindo a si mesmo. Já o Cavaleiro das Trevas entrega algo completamente diferente. O Coringa não tem origem, não tem propósito claro, não tem lado nenhum. Ele não quer roubar um banco ou dominar o mundo. Ele quer derrubar as ideias, mostrar que no fundo todo mundo é uma segunda-feira ruim de distância de virar um vilão. Ele é o caos ambulante. Enquanto o Octopus representa a tragédia, o Coringa representa o caos. Um é consequência, o outro é agente, e os dois desafiam os heróis de maneiras diferentes e essenciais. Inclusive, dá para dizer que a força do Coringa está justamente nessa imprevisibilidade dele. Ele não tem um plano concreto, mas o medo que ele provoca é maior do que qualquer bomba. É o terror psicológico que faz o Batman questionar tudo o que ele acredita. Enquanto isso, o Dr. Octopus coloca o Peter na prova emocional. Ele não é só um inimigo a ser derrotado. Ele é um espelho do que o Peter poderia se tornar. Isso cria uma relação de empatia que poucos filmes de herói conseguem. Agora vamos falar do estilo. Essa é uma das maiores diferenças entre os filmes, quase como comparar um filme da Disney com um thriller de Hollywood. Homem-Aranha 2 parece uma adaptação de um quadrinho clássico. Tem drama, mas também tem cor, leveza, momentos de humor, exagero. Sam Raimi mistura romance, ação e até elementos de terror. E tudo isso funciona muito bem. Você sente que está vendo uma história onde o impossível pode acontecer, mas ainda assim com emoção real. Se reparar, tem cenas que são puro fanservice para quem ama os quadrinhos, como o momento do elevador. Gostei da fantasia. Obrigado. Onde comprou? Fui eu que fiz. Parece desconfortável. Só é um pouquinho apertada. O problema mesmo é pra ir ao banheiro. Ou Peter lutando contra o Dr. Octopus no trem. Tem aquele exagero típico dos anos 2000, que hoje parece meio cafona, mas que se encaixa perfeitamente naquele universo. Já o Cavaleiro das Trevas vai pro lado oposto. Ele é quase um filme policial. Se você tirar o Batman da história, ele ainda funciona. O jeito que Gotham City é mostrada, os dilemas morais, a investigação, tudo tem cara de mundo real. E não é um defeito, é uma escolha. Christopher Nolan e seu diretor de fotografia criaram uma Gotham que é quase um personagem à parte. Suja, sombria, perigosa. E essa linguagem realista ajuda a trazer o Batman para mais perto da gente. Ele não é um super-herói voador. Ele é um homem comum usando tecnologia, força e inteligência. São duas linguagens diferentes, mas igualmente eficazes. Um abraça o fantástico, outro abraça o possível. E ambos entregam experiências memoráveis. O que faz esses filmes se destacarem é que eles não romantizam ser herói. Eles mostram o custo. Peter Parker começa o filme se questionando se vale a pena ser o Homem-Aranha. Ele está perdendo tudo. Amigos, amores, saúde mental, faculdade. E chega uma hora em que ele simplesmente desiste. Ele larga a máscara e tenta voltar com a vida normal. Mas é aí que ele percebe. Não ser herói dói tanto quanto ser.
Bruce Wayne, por outro lado, nunca quis ser adorado. Ele sabe que para Gotham City melhorar, vai precisar ser odiado, vai precisar aceitar que o seu símbolo seja distorcido. E ele faz isso, sem aplauso, sem reconhecimento. Além disso, o filme mostra que ser herói não é só lutar contra o vilão, é também lidar com a percepção das pessoas, com o medo, com a desconfiança. Bruce enfrenta a imprensa, a polícia, a população. Peter enfrenta os amigos que o abandonam, a Mary Jane que sofre por ele, a tia May que preocupa. O heroísmo nesses filmes é uma luta diária contra o mundo e contra si mesmo. E os dois tomam decisões difíceis, não por orgulho, mas porque alguém tem que fazer. Porque no final das contas, ser herói não é sobre glória, é sobre sacrifício. O tempo passou, a tecnologia melhorou, os orçamentos ficaram absurdos, mas ainda assim, Homem-Aranha 2 e o Cavaleiro das Trevas seguem intocados. Não é porque tem grandes efeitos nem por nostalgia, é porque esses dois filmes têm clareza. Eles sabem exatamente o que querem ser, eles têm identidade. Eles não querem agradar todo mundo, não se escondem atrás de participações especiais ou piadinha toda hora. Eles contam histórias com começo, meio e fim. Histórias que têm algo a dizer sobre responsabilidade, sobre sacrifício, sobre escolha. E é por isso que, mesmo depois de quase 20 anos, ninguém fez melhor. Então sim, se me perguntarem hoje qual é o melhor filme de herói já feito, eu ainda vou dizer, não sei. Porque esses dois dividem esse lugar. Mas de jeitos diferentes, com tons diferentes, com mensagens diferentes, mas com algo em comum. Os dois entenderam o que significa ser herói, não por causa da capa, do uniforme ou do vilão, mas por causa do peso, da dor e da decisão de continuar, mesmo quando tudo diz que é para parar. Homem-Aranha 2 e o Cavaleiro das Trevas. Um retrato da luta interna, o outro da luta contra o mundo. E juntos, os dois ainda não foram superados. Nos vemos em breve.